Hoje é um episódio diferente. Nós vamos conversar sobre uma história com a autora. É uma história sobre pessoas, decisões, feridas e consequência. Hoje nós vamos ouvir a história chamada O Diário de uma Vida com a autora Gleide Amâncio. Nessa história, a personagem principal é chamada a dona da história. E é uma história que envolve amor, traição, manipulação e reconstrução emocional. Uma história que poderia ser ficção, mas talvez possa ter a ver com você. Talvez você se identifique, talvez você se reconheça, talvez você conheça alguém que possa ser essa personagem principal. Então já se inscreve agora no canal, porque histórias assim não são apenas para ouvir, mas são também para refletir. Bem, a autora Gleide, seja muito bem-vinda. Gleide, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? O Diário de uma Vida conta uma história verídica. Ela realmente aconteceu. E foram momentos de superações que foram gerando força, foi dando ênfase para superar batalhas. E mesmo que a trancos e barrancos, a dona da história tá tentando chegar lá. E bora lá, né? Pode mandar aí o que você tiver para mandar. Perfeito. Bem, eu quero muito entender essa personagem principal, que é a dona da história, não só na história em si, mas eu quero que a nossa audiência entenda quem é essa pessoa. Então me fala, quem é a dona da história antes da história? Bom, a dona da história, antes de acontecer tudo o que se passou na vida dela, assim como você já iniciou, de traição, manipulação, ela era aquele tipo de flor que você deixa no jardim, mas aquele jardim cercado que ninguém pode tocar, ninguém tem acesso, ninguém consegue chegar perto, porque tem um guardião ali que cuida para que nada aconteça com essa flor. Essa flor ela foi desabrochando e ela cresceu assim, se superando desde pequenininha com tudo que a vida foi apresentando para ela, mas com tudo se apresentando para ela de ruim, ela sempre no final apresentava um sorriso. Então as pessoas se espantavam ao ver a dona da história, como é que ela pode sorrir depois de ter passado por isso, por aquilo outro, mas era era assim a dona da história, uma pessoa que sorria fácil. Entendi. Então vamos continuar antes do caos da história em si, o Diário de uma Vida. Vamos continuar antes entendendo a origem desse personagem. Bem, você falou que ela era uma flor, né? Mas eu queria que você falasse assim, ela era uma pessoa forte, o que aconteceu na vida dela que ela aprendeu a ser uma pessoa forte? Bem, o que as pessoas olhavam, né, para ela e sentiam? Qual era a opinião das pessoas sobre ela? Bom, é que as pessoas sempre diziam e ainda pensam e dizem, é que a dona da história é trabalhadora, batalhadora e muito forte, e que tudo parece que ela atrai de tipo um tsunami, tornado, essas coisas assim que não são nada boas. E mesmo assim, elas, como é que eu posso usar uma palavra assim que define o que você está me perguntando? É eclética. Ela é uma pessoa assim que igual a palmeira que o vento bate, mas não derruba, ela volta a ficar de pé. É, Resiliente, né? resiliente é a palavra. É a palavra que eu estava procurando. Ela é resiliente, ela conforme as coisas vão se apresentando para ela, ela vai
reagindo assim, seguindo o fluxo. Continua andando. Só isso. Bem, você disse que a dona da história sempre foi uma pessoa forte, resiliente, até mesmo antes da história. Então vamos começar. Exatamente em que momento a história de O Diário de uma Vida começa? Bom, foi uma superação que a dona da história teve que superar e ela não encontrou outra maneira senão seguir em frente. Ela não se, como eu posso dizer, não ficou estática. Ela não ficou paralisada. Por um momento, até que sim, mas chegou uma hora que ela falou assim: ou você reage, ou você deixa essa risada te matar. Porque foi assim que começou o Diário de uma Vida, através de uma risada que deram na cara dela. Quer dizer, a dona da história, ela foi atrás de saber o porquê fizeram o que fizeram com ela e foi atrás de querer entender tudo e o porquê e no final deram uma risada da cara dela. E aí ela não admitiu essa risada. Ela lembrou daquela famosa frase, quem ri por último ri melhor. Então ela falou assim, eu que vou rir por último. Então ela, ao invés dela dar um fim na própria história, ela falou assim, eu vou começar. Então a dona da Uau. história, por causa de uma risada, resolveu fazer um diário. Por causa de uma risada, ela resolveu viver e correr atrás de tudo. Tá ótimo. Uau. Bem, vamos falar para quem não conhece a história ainda, então a gente vai aprofundar sem revelar tantos detalhes, né? Você que vai ter que definir essa medida pra gente. Eu tô aqui para provocar e tirar o que eu puder dessa história para as pessoas poderem se conectar. Bem, sobre o que é a história em si. Qual foi o problema que aconteceu com a nossa personagem principal? Quais são os outros personagens que estavam inseridos? E que situação de fato aconteceu pro início dessa história? Bom, a dona da história, ela vivia em um relacionamento que todos entendiam que era abusivo, menos ela. Ela não se via em um lar destruído, numa relação. Ela romantizava aquilo que ela mantinha em segredo, que era uma profunda tristeza, porque eu vou contar o pedacinho que aí esclarece e você consegue entender melhor. O relacionamento da dona da história foi um relacionamento entre ela com um irmão da igreja, e esse irmão da igreja, ele foi se aproximando até conseguir casar com a dona da história. Algo impossível, mas tem outras coisas por trás que vocês vão saber mais pra frente. Nesse relacionamento, a dona da história só teve com esse monstro que ela via como um irmão da igreja, aquela característica assim de paletó, gravata e uma Bíblia embaixo do braço. Aí você entende aquela figura ali é de um homem reto, justo, temente a Deus, mas não era isso. Ele se vestia com pele de cordeiro, mas por baixo ele não se passou mais do que um lobo. Então a dona da história, quando ela se viu com a aliança no dedo, ela falou assim: eu vou batalhar para o casamento dar certo. Então ela mantinha um relacionamento abusivo, mas ela falava não é abusivo. A dona da história, ela fazia de tudo por ele. Ela fazia coisas assim extremas, como eu posso dizer assim, no físico mesmo, porque a dona da história, além de trabalhar, fazer a carga horária dela de trabalho, aquela coisa de CLT, sabe? De você acordar de madrugada
e colocar a mochila nas costas e trabalhar. Quando a dona da história retornava para casa, ela encontrava a casa desarrumada, então ela jogava sabão com água cândida em toda a casa, na janela, porta e chão e tudo mais. E depois ela fazia comida caseira, esperando ele chegar e tá tudo fresquinho. Mas isso não era um dia só, isso foi 7 anos, todos os dias. Ela limpava a casa, ela fazia comida fresquinha igual de restaurante. Então, a dona da história, mesmo às vezes com broncopneumonia, mesmo às vezes com cólica, mesmo às vezes, assim, com a saúde debilitada, ela para agradar esse monstro, ela se desgastava, ia prejudicando cada vez mais a saúde dela, porque na cabeça dela, se ele chegasse em casa com a casa cheirosa, comida fresquinha, ele ia dar mais migalhas a ela. Eu digo migalhas de amor mesmo. E a dona da história, ela foi cada vez mais morra abaixo, porque a dona da história entendia os conselhos que passavam para ela, assim: "Homem, não pode ficar com dinheiro no bolso, porque senão vai gastar com outra". Só que a dona da história pensava assim: "Eu vou fazer o meu homem o homem mais feliz do mundo, então se um homem não gosta que a mulher gaste o dinheiro dele, ela, a dona da história, custeava parte da despesa dele, a dona da história gastava o dinheiro dela no açougue, na feira. E o que falar da feira? A dona da história, ela saía nos dias de sábado e domingo, quando ela tinha folga, com aquele sol castigando a pele dela, castigando, deixando ela assim bem pretinha, mas ela ia lá, subia a rua, subia a ladeira, subia o que for, para chegar lá nas barracas, escolhia as melhores frutas, os melhores legumes, contava lá suas moedinhas, seus trocados, para não pedir para ele, para não gastar do dele. Quando chegava em casa, a dona da história escutava assim: "Eu não vou comer manga", porque ele associava manga com o cão chupando manga, porque alguém mencionou para ele que ele era o cão chupando manga por causa da fisionomia dele. Mas a dona da história falou assim: "Não, ele é o homem mais lindo do mundo, ele é o homem mais perfeito do mundo. O que que eu vou fazer? Ele quer comer a manga, mas não quer chupar?". Então a dona da história, ela lavava bem e depois ela picava e colocava na mão dele, tudo picado no potinho para ele comer, para ele não deixar de comer a manga por causa de uma lembrança ruim. Então ela fazia uma coisa com carinho, com amor, e o que ela recebia não era recíproco, porque ele comia, depois ainda pedia mais coisas, tipo assim: "Faz isso, faz aquilo, faz aquilo". Então ele só dava serviço para a dona da história. Só que a dona da história, ela não se via como uma empregada doméstica, como como uma cozinheira, como uma diarista. Ela se via como uma esposa, só que uma esposa não é tratada assim, dessa maneira. Uma esposa tem que receber atenção, tem que receber amor e carinho, tem que gastar dinheiro do marido sim, tem que ajudar os 2, tem que crescer junto, mas a dona da história só estava fazendo ele crescer sozinho. Então ela recebeu, assim, uma rasteira e a rasteira foi bem grande. Então E vamos lá. Vamos fazer exatamente essa ponte para essa rasteira, tá? Porque na história a gente vê uma dedicação não retribuída no relacionamento da dona da história. Só que em algum momento entrou uma terceira pessoa nessa narrativa. Como é que aconteceu isso? bom, a dona da história e esse monstro, eles eram de uma igreja, assim, aonde eles resolveram
ajudar ali um ministério que estava se iniciando e crescendo. Só que aí havia 2 pastores juntos, e eles resolveram se seguir cada um para um lado. E a dona da história queria ficar com um, e esse monstro queria ficar com o outro. A dona da história, por ser submissa e por entender que e crescer nesse ambiente religioso da igreja evangélica e tudo mais, ela entendia que ela tinha que seguir o marido. Então, se a escolha dele foi de seguir o fariseu, ela tinha que seguir junto com o marido dela, porque foi a escolha do marido dela e ir embora lá. Ela foi e ocorreu que nessa igreja desse pastor fariseu tem irmãs e de todas as qualidades e tipos. Só que a dona da história, como ela cresceu nesse ambiente religioso de igreja, por conta dela mesma, não é porque ninguém levava, não é porque ninguém incentivava, não é porque ninguém dizia: "É isso e pronto". Ela gostava de ficar lá dentro, ela gostava de crescer lá dentro. Então a dona da história, de tanto ouvir as coisas nas pregações e pregações, e entender que todo mundo que vai para a igreja escolhe ser santo, escolhe ser puro, é porque escolheu uma vida nova, uma vida diferente. Então a dona da história, ela entendia, se está na igreja é santo, se está nem todo mundo para a dona da história é ovelha. Na cabeça dela, ela não lembrava do lobo, ela não lembrava do joio, ela só lembrava: "Se tá aqui dentro é ovelha". Só que não era, existiam cobras do lado dela. Só que a dona da história, ela não tinha esses olhos de olhar e observar e falar assim: "Fulano não tá certo, ciclano tem o pensamento torto". Na cabeça dela, todo mundo tem um novo dia para recomeçar e fazer o certo. Então não importa se as opiniões eram erradas aos ouvidos dela, ela pensava assim: "Não, amanhã essa pessoa vai pensar o certo". Então ela não conseguia enxergar a parte ruim das pessoas, ela não conseguia ver, ela não conseguia imaginar que uma pessoa que toma a Santa Ceia ao lado dela pudesse realmente invejá-la ao ponto de tomar todos os bens dela, conforme essa pessoa disse que queria fazer. E a frase que a dona da história ouviu, mas interpretou totalmente errado foi: irmã, eu queria ter a vida da irmã assim, no geral, tá? Até estar sentada nesse banco, até ter um homem desse". As pessoas quando falam assim: "Nossa, mas fulana falou isso mesmo, aquela irmã que toma Santa Ceia do seu lado falou isso mesmo", falou. A dona da história confirma que falou isso em uma das caronas que ela deu para essa irmã, e a dona da história, ela entendeu como uma admiração. Ela entendeu esse dito, essas palavras, como se fosse uma admiração a ela. Porque pelo fato da dona da história sempre ser elogiada, pelo fato dela trabalhar e conquistar as coisas dela, ela já tinha ouvido essas coisas: "Nossa, como você é batalhadora. Nossa, como você conquistou isso. Nossa, você tem agora um carro, que legal". Então, quando veio uma cobra, entrou no carro dela e falou assim: "Eu queria ter a sua vida, queria ter as suas coisas, queria estar sentada nesse banco, queria ter a sua vida", ela levou como se fosse uma admiração. Não que a pessoa ia fazer isso de verdade, ia pegar mesmo a casa dela, ia pegar mesmo o carro dela, ia pegar mesmo o homem dela. Então ela não estava, assim, como eu posso dizer, na terra. Ela estava em outro mundo, um mundo Quando é que colorido, você onde não tinha coisa ruim.
que alguma coisa estava acontecendo. A personagem percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Bom, a dona da história demorou. Ela demorou cerca de quase 1 ano para perceber. A dona da história é bem lesada, bem lesada. Ela é muito da burra. Isso eu posso dizer assim com certeza e com ficção mesmo. A dona da história ela é bem atrasada nas coisas assim em relação ao ser humano. Talvez seja por isso que ela foque nos animais. A dona da história, ela estava em um momento assim mudando de mudanças, assim, eu digo em relação ao trabalho e coisas do cotidiano dela. E aí, então, em uma dessas vezes que ela estava retomando, assim, querendo viver e tal, indo pra academia, vendo outro trabalho, e essa mudança, essa virada de ciclo, fecha um ciclo e abre-se outro. Então ela, nesse percurso, encontrou um vizinho. Esse vizinho é bem chegado a ela e, de maneira por morar no mesmo prédio que a dona da história morou, e que estava ali com seu apartamento e o seu marido, que na época, né, estavam ali ainda tendo aquele relacionamento. Por esse vizinho encontrá-la e vê-la assim animada e tudo, de bem com a vida, falou assim: "Olha, eh, o monstro já tá levando outra lá para o apartamento", me apresentou a ela, a nova namorada dele. Ele tá apresentando para o pessoal, do prédio como a nova mulher dele, e a dona da história falou assim: "Ok, tudo bem, já se passou, bastante tempo". A dona da história começou a assimilar, então quer dizer que eu já estou separada dele, que a dona da história até então não sabia nem que estava separada dele já. É uma história meio, assim, complicada de desatar, mas dá pra desenrolar ela. Então a dona da história, ela entendeu tudo certo. Então quer dizer que já se separamos, então tá com a nova mulher, tudo bem, mas quando esse vizinho disse o nome da nova mulher dele, aí ela puxou assim, sabe aquela coisa assim, daquela fita cassete que você que você volta ela? A dona da história voltou como se fosse uma fita, a memória dela e falou assim: "Espera aí, a mesma que conhecia desde os 11 anos de idade, a mesma que era da igreja, aquela igreja lá desde aquela época de 1994, a mesma que agora está na atual igreja", e aí falou aquelas palavras lá naquelas caronas, a mesma que disse que queria ter a vida da dona da história, a mesma que falou que queria sentar lá naquele banco, a mesma que queria ter aquele homem, a mesma que falou assim: "Olha, eu quero", e estava lá, era a mesma. Então, a dona da história nesse momento, ela se viu perder o chão, era como se realmente, o uso da expressão não era só perder o chão, ela perdeu mesmo o chão. Ela ela sentiu como se os pés dela não tivessem mais no chão, era como se ela perdesse o chão. Ela se sentiu como se a alma dela se destroçasse. Ela sentiu um monte de sentimentos ruins que para ela começaram a existir a partir dali na vida dela, uns sentimentos horríveis. Parecia assim que ela tinha entrado numa guerra e saiu assim cheia de cicatrizes. E foi uns sentimentos assim horríveis, um atrás do outro. E o sentimento, para definir a palavra, é traição, porque não tem como falar assim que não houve traição. Porque se você pegar todos os pontos e ligá-los, você vai falar: "Foi traída". A mesma das caronas que os 2 levavam para casa, dela, deixava ela lá no lar
no lar dela, a mesma que falou tais coisas, a mesma agora que estava com ele, foi uma coisa assim tão rápida. Só a dona da história é que foi a última a saber, porque todo mundo sabia. As pessoas da igreja sabia, as pessoas do prédio sabia, todo mundo sabia, menos a dona da história. Por isso que dizem que, que é sempre a última a saber a pessoa traída. E realmente é. Agora, você como autora, é, no Diário de uma Vida, você acredita que a dona da história chorou mais, lamentou mais, sentiu mais pela perda do marido ou pela perda da realidade que ela acreditava viver? Da realidade que ela acreditava viver. Porque a dona da história, com o passar do tempo, ela entendeu que aquela situação do marido dela era insustentável e que até Deus teve que intervir. E realmente Deus interviu, porque se fosse pela dona da história, ela ia conviver com ele pelo resto da vida. Mas como Deus entrou em cena e deu um basta, e falou assim: "Olha, você é minha filha, eu não vou te deixar mais com ele, eu não quero você mais com ele, daqui a pouco você vai morrer, definhar, porque você tá dando tudo de si para ele, enquanto ele não te dá nada". E realmente era uma situação assim que, se a dona da história for contar os detalhes, as pessoas ficam assim: "Como é que ela suportava durante tantos anos conviver com uma pessoa assim dessa?". Porque em uma ocasião específica, só para resumir para as pessoas entenderem, esse monstro não gosta de ninguém soltando gases perto dele. Então a dona da história, ela não almoçava, não jantava próxima a ele, se ela comesse comida quente. Se ela comesse comida, assim, quentinha, porque ele não gosta. Então isso é uma coisa normal do ser humano, só que para ele não pode. Então a dona da história, se comesse no mesmo ambiente que ele, ela tinha que segurar os gases na barriga dela, mesmo que doesse, mesmo que ela ficasse com aquela barriga inchada, enorme, para ele não importava, contanto que não soltasse. Então isso não é amor, isso não é isso não é demonstração de carinho. Então a dona da história, ela entendia assim, que tudo suporta, tudo supera, e que essas informações, assim, que a dona da história recebeu durante o decorrer da vida dela, não sustente, você que está aí do outro lado, achando que é normal viver um romance, viver uma trajetória com alguém do seu lado, achando que dá para superar tudo, porque não dá para superar. Essa relação, ela foi mesmo abusiva, a dona da história foi mesmo manipulada, porque se não fosse assim, ela não sairia desse casamento sem R$ 1 no bolso. Então foi coisas assim, consequências que ela foi tendo que se reerguer, se estruturar de novo, mas não vale a pena você se manter em um relacionamento abusivo, achando que a pessoa que tá com você vai melhorar, vai ficar diferente, porque não vai, vai ser só piora, vai só piorando a situação, piorando o casamento, até se tornar insustentável. E não espera que só porque te dá migalhas já é o bastante, porque ninguém merece receber migalhas nesse mundo. Ninguém merece receber só os trocados, sabe? Eu quero dizer assim que, se você vai dar amor a alguém, dá ele por inteiro, dá dá tudo de si. E não só assim, pega aí, pega essas migalhas, já é o bastante, porque nada vai ser o bastante quando você está entregando tudo de si. Nada é o bastante se você tiver uma situação onde o foco só é o outro e nunca é você primeiro.
nunca é você se cuidando, nunca é você se desenvolvendo e crescendo. É sempre tudo para o outro, sempre do outro, tudo para ele, por ele e para ele. E quando é que vai ser com você? Então, a dona da história, ela não compreendia isso, porque ela sempre viveu para os outros. Ela sempre cresceu pensando nos outros. Afinal de contas, é assim também que se ensina na igreja. Amar o próximo como a si mesmo. Então, ela amava primeiro o próximo, mas esquecia de si mesma. Então, tem umas divergências na própria cabeça da dona da história em relação à vida, em coisas a respeito do mundo. Então, foi coisas que a dona da história teve que aprender à força, como engolir mesmo o sapo, sabe? Assim, engole, mesmo que a digestão seja lenta, engole, porque uma hora tem que aprender. E a dona da história aprendeu assim. Entendo. Pode mandar aí É outra aí. muito é é é muito poderoso, é é muito difícil, né, histórias assim, tristes, desafiadoras, onde a realidade da pessoa é colocada à prova e a relação que ela tem com a própria realidade inverte, né, ou acaba. Realmente acho que você, aprofundou bastante essa sensação. Mas na sua opinião, qual foi o dia mais difícil de todos para a dona da história? O dia mais difícil para dona da história em relação ao relacionamento dela ou com a vida? Não, A vida. após a traição. Após a traição. Após a traição foi quando ela foi até o advogado, e ela foi ao encontro de um advogado, após essa risada que ela recebeu na cara dela, ela falou assim: "Vamos ver qual é a sensação de das cinzas virar aquela coisa assim de tô em cinzas, tô destruída, mas tem que virar uma fênix". Sabe aquela coisa assim? Vou reagir, vou crescer e vou pra cima. Então a dona da história ela estava desesperada, estava triste, entendeu que ela foi traída e roubada, então ela, através da boca desse vizinho, entendeu: tem outra no seu lugar, e agora essa outra tá com tudo que é seu, e a dona da história reagiu dessa forma. Pediu para Deus, abrir a visão dela e ela conseguir enxergar uma plaquinha de um advogado em algum lugar. Então ela saiu pelas ruas do bairro dela procurando, desesperada, por um advogado e o primeiro que ela achasse ela ia entrar. Então a dona da história conseguiu, achar um lugar. Ao se sentar ela não conseguia falar direito, ela mais balbuciava, ela mais, como eu posso dizer, soluçava de tanto chorar do que falava, então ela quase não foi compreendida, eh, nas suas informações que ela tentava passar, mas o pouco que ela conseguiu dizer, era: "Eu me divorciei, me separei, agora ele tá com tudo que é meu e fui traída". Então esse advogado olhou para ela, pediu para ela ficar calma. E ele queria entender mais sobre o que a dona da história estava tentando transmitir a ele. E aí a dona da história falou: "Olha, assinei uns papéis sem ler, assinei uns papéis, entendendo que era a respeito do divórcio, mas não li. Entendia que ele ia fazer as coisas achando justo, e certo, mas pelo visto não foi assim". Aí a dona da história tentou, transmitir, para esse advogado que ela se divorciou, assinou papéis sem ler, então o advogado falou assim: "Olha, esses papéis que você assinou sem ler, provavelmente foi dando autonomia para esse advogado dele agir por você.
Então, o que que aconteceu foi que ele, com esse tempo todo, vocês separados, ele ficou já com tudo que é seu. Ele olhou para a cara da dona da história, aquele advogado, e falou assim: "Você perdeu tudo e agora você precisa de um milagre". Então, quando ele falou assim: "Você perdeu tudo", a dona da história se desabou e falou: "Acabou". Ela se viu perdendo tudo ali que estava nas mãos dela, ela se viu perdendo. Mas quando o advogado falou: "Você precisa de um milagre", aí a dona da história sentada naquela cadeira falou assim: "Tá ok, se eu preciso de um milagre, tá tudo certo", porque a dona da história conhece quem faz o milagre, conhece o dono do milagre. Então ele falou isso e dispensou a dona da história para puxar, eh, o processo e depois contactá-la, né, para ver se tinha solução. Então a dona da história foi até a casa dela e no lar que ela estava morando ali, então a dona da história ficou de um lado para o outro durante alguns minutos, talvez umas 2 horas, andando para um lado e para o outro, só falando assim: "Deus precisa de um milagre, Deus precisa de um milagre", porque era a única coisa que saía da boca dela, que ela não conseguia pensar e nem falar outra coisa senão isso. "Deus precisa de um milagre, Deus precisa de um milagre". Então ela só falava isso durante muito tempo. Aí o telefone tocou, o advogado falou: "Dá um pulo aqui porque eu achei algo". Então a dona da história correu até lá e sentou na cadeira e o advogado olhando para ela falou assim: "Achei uma coisa que te deixou com queijo e a faca na mão". Aí a dona da história já estava tranquila, porque já estava com o dono no milagre ali, e aí ele disse assim, que esse monstro, o ex da dona da história, que se divorciou dela, cometeu uma fraude no processo do divórcio. Ele fraudou o processo para ficar com todos os bens para ele. Então, é como uma roleta russa, não sei como posso dizer, a chave virou. A dona da história, ela estava com o queijo e a faca na mão mesmo, porque através dessa fraude se provou que ele não tinha a intenção de dar nada e nem de dividir nada para a dona da história. Só que como eles casaram no civil, na igreja, casaram a fizeram tudo assim de acordo com a lei, de acordo com conforme a lei dos homens, a lei de Deus. Isso dava totalmente direito da dona da história resgatar 50% de todo o patrimônio. Só que como o advogado desse monstro, que também agia por ela, pela dona da história, fraudaram ali os dois, escreveram: "Não há bens a serem compartilhados". Quando falaram e escreveram no processo que não havia bens, aquilo para dona da história, ao ver, era absurdo, porque como acontece um algo desse, da pessoa trabalhar durante 7 anos, os 2 juntos, e não conseguirem comprar nem uma TV para repartir no meio. Afinal de contas, todos os bens que você possui, se entende que é um patrimônio seu. A dona da história, ela conquistou várias coisas, conquistou bens, ela adquiriu coisas que certamente, na cabeça dela, ia ser repartida no meio, 50% para um e 50% para outro. Só que como a dona da história
nunca foi chamada por um cartório, por um juiz, pelo advogado, ela entendeu que ainda não estava separada dele. Ela entendeu que eles não estavam divorciados. Quando ela descobriu todas essas coisas que eu já tenho falado aqui, ela entendeu: "Ok, fui roubada". Acharam no processo, não adquiriram bens para serem compartilhados. Isso daí é uma mentira. Ok, o advogado instruiu a dona da história a provar todas as coisas que ela estava mencionando ali a ele, que tem carro, garagem, apartamento, quitado, tem tudo. E a dona da história foi lá igual a detetive, dessas particular que tem que se disfarçar e tudo. A dona da história foi lá com seu celular, foi até a porta da igreja, que sabia que ele ia estar lá, com um carro preto. Só não vou dizer a marca aqui, mas foi lá, tirou foto da placa, tirou foto de garagem, pediu para puxar os documentos do apartamento. Então, foi apresentado à juíza que fez o divórcio, e essa juíza teve que derrubar o divórcio após um ano do processo, após um ano da sentença, foi derrubado. Ela teve que derrubar a própria sentença e isso para a dona da história foi o agir de Deus, porque se entende-se que após uma sentença dada, não se pode revogar, não se pode derrubar, porque já era, já deu sentença. Qualquer decisão dada por um juiz, com sentença, ali já foi, já acabou. Mas a dona da história é uma pessoa que as pessoas falam assim, acontece coisa esquisita com ela, mas acontece coisa boa também. Acontece todo tipo de coisa, coisas ruins e coisas boas. Mas isso é na vida de todo mundo, não é só na vida da dona da história. Por isso que ela entende que tá para superar. Então a dona da história viu que Deus fez um milagre para ela, porque a juíza vendo ali que houve um equívoco e que o processo estava cheio de vício, o jeito foi anular, porque se ela continuasse com o processo dizendo: "Ah, já deu a sentença e acabou e pronto", ela estava cometendo uma injustiça. Isso ia pesar na cabeça dela e ela não ia conseguir dormir à noite. Tava ali as provas de que eles tinham bens e tinham muitos bens e tinham um dinheiro bom em conta, e que isso também não foi averiguado. Então a dona da história conseguiu provar através desse advogado, e a juíza derrubou a sentença dela. E agora se iniciou um novo processo de divórcio, aonde esse monstro, esse lobo que veste pele de cordeiro, ele só recorre da sentença, mas se sabe que no final vai ser dividido, porque a dona da história, ela podia dizer assim: "Não, depois de ele ter feito tudo isso, eu quero tudo para mim". Mas a dona da história, ela entende que se ela não for justa e dividir metade com ele, mesmo ele não merecendo nenhum real, ela entende, deixa a decisão para o juiz. Se o juiz diz que tem que ser 50% para um e 50% para outro, porque assim é justo, então que seja assim. Então a dona da história provou que ela também tem bens que ela quer que seja compartilhado e dividido no meio. Então ela tomou uma postura que esse monstro não teve. Então essas são coisas que as pessoas pensam assim: "Nossa, que menina justa, que menina certinha". Não, não é que é justa, não é que é certa, é porque é o dever. Sabe, assim, dentro de uma sociedade organizada, a gente tem que cumprir com os nossos deveres.
Não é questão de querer ser justa, porque a dona da história, para não ser hipócrita aqui, para ela devia ficar com tudo mesmo. Porque depois de ela ter passado por tanta coisa sem nenhum real no bolso e tendo que se levantar sozinha do zero, depois de fazer um monstro crescer e ter um mini império, então para a dona da história não é justo dar metade, mas ela entende, é um dever. Então, a dona da história, se ela pudesse voltar no tempo, ela não cometeria todos esses erros, óbvio, mas a gente não tem controle nenhum nas mãos. A gente não tem esse controle de alterar o tempo, de voltar no tempo. A gente só pode partir do zero de novo. Verdade. Bem, eu não sei se você pode adiantar os próximos capítulos, né? O que, que vai acontecer na história da Dona da História a partir de agora. Bom, o que se espera dos próximos capítulos é que a dona da história, ela vê que está terminando, já esse processo, agora não se pode mais recorrer, esse monstro não tem mais para onde correr, até rimou, né? E não tem, o que se fazer diante de uma história dessa, aonde uma pessoa se dá por inteira e recebe migalhas, é manipulada a fim da outra pessoa ficar com todos os bens, e foi uma usurpadora, foi um lobo, foi um fariseu, que a dona da história encontrou no caminho e acabou mostrando para a dona da história que não se deve confiar em ninguém. É como Deus já diz na Bíblia: maldito o homem que confia no homem. E a dona da história, ela cresceu achando que tem que dar chance, várias chances para todo mundo. Porque também ela entende que tem que perdoar 70 vezes 7. Então, a dona da história, ela, apesar de tudo que ela viveu, o que se espera é ela retomar a vida dela. Ela viveu um novo ciclo e receber de volta tudo aquilo que roubaram dela e seguir a vida. Como se sabe, a dona da história, ela é aquele tipo de brasileira que não desiste nunca. Quanto mais bate, mais ela se levanta e fica grande. Apesar das pessoas acharem ela pequena, e talvez seja mesmo bem pequena. Mas é isso. O que se espera é um crescimento bem grande para a dona da história. Um crescimento de força, de garra, coragem, um crescimento em todas as áreas que são positivas, até mesmo aquelas que ela deixou morrer. Mas a dona da história, ela merece um final feliz. Afinal de contas, todos merecem um final feliz. É que todos não têm, porque escolhem o caminho errado, escolhem o caminho mais tenebroso e cruel. Mas é isso. Ótimo, vamos tirar algumas lições, porque eu acredito que uma história tão desafiadora como essa, da Dona da História, tem várias facetas e não é uma história incomum, vamos dizer assim, uma história que envolva traição, manipulação, inveja. Eu acredito que é uma história que pode inspirar outras mulheres
a olharem para os seus próprios relacionamentos, ou até mesmo mulheres que já passaram por uma situação parecida, fazerem um voto consigo mesmas em função da eh, renovação, desse novo nascimento, desse acesso a uma nova realidade. Então, vamos focar numa mensagem para quem já viveu isso ou está vivendo nesse momento. Você acredita que uma pessoa que já viveu o que a personagem viveu, ela consegue voltar a confiar em alguém? Não, eu acredito que não consegue nunca confiar. Eu não vou ser hipócrita e falar assim: "Não, vai sim conseguir confiar", porque não vai. Uma pessoa que se depara com vários tipos de situações diferentes uma das outras, mas em que todas as cenas se mostra pessoas que você pode dizer assim, são pessoas aleatórias e em situações diferentes, mas todas cometem um tipo de traição. Principalmente nesse fato e olhando para ele com a dona da história. A dona da história, ela sempre se vê assim, aonde ela está em um ambiente e as pessoas sugam a energia, sugam o que puder dela, sempre pensando: "Vou tirar proveito". Então ela teve isso dentro do relacionamento, ambiente familiar e nos ambientes aonde ela passa, para seguir o cotidiano dela. Então, foi muitas cenas, mas não teve intervalo. Nem um intervalo, assim, de que você pode dizer assim, foi um intervalo de 20 minutos, foi uma coisa atrás da outra, foi uma pessoa atrás da outra, aí ela teve que acordar e teve que entender que não se pode confiar em ninguém. Você pode se colocar no lugar do outro e entender: o ser humano erra, você erra, todo mundo erra, e todo mundo merece uma chance. Mas você confiar 100%, você não vai confiar. Não passando o que a dona da história passou, não vivendo o que ela viveu. Isso seria impossível. Gleide, a gente está caminhando para o final, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Você, como autora dessa história, o Diário de uma Vida, você tem uma visão privilegiada de cima. Você criou a história, você está enxergando a história, você percebe os personagens, a narrativa. Agora, se você visse alguém na vida real passando por um casamento como você criou o casamento da personagem principal, a dona da história. Você está vendo uma pessoa na vida real repetindo aqueles traços, aqueles comportamentos, aqueles padrões, e essa pessoa está casada. O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria: se você esperar o tempo, você vai ver Deus agir e Deus te tirar desse casamento frustrado e corrompido pela maldade humana. Se você quiser sair antes, você pode ter certeza de que você vai ser uma pessoa que você vai conseguir a sobreviver ao que se apresentar logo em seguida. Você vai conseguir sonhar de novo, sonhar outra vez. Mas se você for até o fim, você pode morrer, porque a dona da história, ela só não morreu porque ela não sabia o que estavam fazendo por debaixo dos panos. Mas se esse monstro soubesse que ela sabia o que estava acontecendo, e se por causa de um valor exorbitante, ele entendesse: eu vou perder tudo isso, é melhor tirar a vida dela. Ele entendia que a dona da história era tipo assim, tão lesada, tão leiga, tão assim,
ingênua, que não ia sacar que foi roubada, que foi traída, não há tempo de resgatar tudo. Então, ele foi deixando a dona da história viver a vida dela lá no cantinho dela. Mas e se a dona da história percebesse a tempo? Será que ela estava viva? Será que ela ia conseguir? Então, é um ponto de interrogação a tua pergunta. A a dona da história, ela poderia estar aqui ou não, se ela fosse até o fim. Ela só não chegou até o fim porque Deus interrompeu, porque Deus criou outras coisas para ela, porque Deus interviu. Mas se você sair logo do começo, pode ser que você queira sonhar outra vez. Incrível, Gleide. Eu queria muito agradecer esse bate-papo em torno da sua obra, da história que você criou e desses personagens, e uma história que deixa um legado muito grande de reflexão para pessoas pensarem sobre isso, tentarem evitar o caminho, né, da dona da história, mas também aprenderem muito com a resiliência dela. Bem, se a história te tocou de alguma forma, compartilhe esse episódio aqui com alguém que precisa ouvir. Bem, Gleide, deixa eu te perguntar, para você falar para as pessoas que estão assistindo, como as pessoas te acham na internet, nas redes sociais? Bom, o Diário de uma Vida tá aí, você pode acessar ele no YouTube. As minhas redes sociais tá bem vazia, eu não sou aquele tipo de pessoa que tá ligada sempre nas redes sociais. Então, é isso aí, entra aí no canal Diário de uma Vida e aos poucos você vai aprendendo mais e mais sobre essa história. Maravilhoso. Gleide, mais uma vez, obrigado. Se você gostou tanto quanto eu, escreve aqui embaixo. Eu precisava ouvir isso. Comenta, por favor, se inscreve, ativa as notificações no canal da Gleide. Até uma próxima, Gleide. Tchau. Até, falou, tchau.